Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria agradecer a igreja pelas orações, mas esses dias eu estava meditando e a oração minha era essa, como Jesus fez um dia: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. E Deus fez a vontade dele, né? E nós, como seres humanos, eu cheguei aqui, hoje foi um dia, orei bastante à tarde, e o Espírito Santo falou muito no meu coração. Até eu entrar ali, eu estava ainda abatido, embora o Espírito estava falando, mas a carne estava sendo atingida. Mas Deus me falou dali aqui, falou assim, ó, eu sei como tu estás, mas eu estarei contigo. Sabe por quê? A minha igreja não tem a ver com o seu sentimento. O que tem a ver, a igreja é com a minha palavra. E eu falei, eis-me aqui, Senhor. E hoje eu quero trazer uma palavra falando sobre empatia, né? Uma palavra que Deus tocou muito no meu coração nos últimos dias. Por quê? Muitas vezes está vivendo num mundo de velocidade, onde tudo é automático e muita gente não cumprimenta mais. Quantas pessoas que talvez você entrou aqui hoje e você cumprimentou aqui nessa igreja? E nós estamos vivendo isso não só lá fora, mas nós estamos vivendo isso também dentro da própria congregação do Senhor. Mas Deus chama nós hoje para uma nova realidade, para que nós colocamos no nosso coração aquilo que está escrito. E para a gente não ficar nas minhas palavras, eu quero ler um texto base, para a gente ver o que é verdadeiramente ser empático. Hoje, eu estava lá no hospital esses dias, e eu comprei um livro sobre empatia. E eu acabei lendo esse livro inteiro. E ali, os 12 dias que eu estava ali naquele lugar, junto com a palavra, Deus mostrou em todos os pontos a maior referência de empatia de todos os tempos é Jesus Cristo. Nenhum chegou aos pés dele. E ali eu estava vendo, sabe o que você sentado e fica ali, morando, 12 dias praticamente, comendo e bebendo a mesma coisa. E você lembra que você tem um teto, que você tem uma casa, que você tem até uma mordomia. Mas às vezes, tudo isso é tirado de você assim. E você, por amor, você sujeita ali aquela dor. Mas sabe o que era? Uma dor de amor. E outra coisa, passava uns 30 ou 40 pessoas passaram ali, revezando o turno. E eu via, umas passavam de uma maneira, trabalhando de uma maneira. Outra vinha com tanto carinho. Outra vinha profissionalmente. E ali eu pude analisar cada comportamento ali dentro. Eu tive a oportunidade, foi um lugar de aprendizado. Mas em tudo, sabe, sem julgamento. Sabe por quê? Eu comecei a entender que como foi o dia daquela pessoa que está ali. Sabe por quê? Eu fiquei pesquisando e conversando com elas. Tinha gente que virava 18 horas ali dentro para cobrir turno. Como que eu queria que aquela pessoa estivesse sorrindo para mim? Empatia é você olhar no espelho e enxergar a outra pessoa. Empatia é olhar nos olhos da pessoa e entender o seu sentimento. Mas é uma coisa que nós temos avançado e progredido sempre, é nos julgamentos. E Jesus,
não nos ensinou assim. E hoje Jesus trouxe uma palavra de quebrantamento, para nós voltarmos um pouco lá atrás, porque Ele ensinou todos os princípios e caminho. Ele ensinou o caminho que vai nos levar à vida eterna. Por isso é que a palavra que ele trouxe hoje para nós é uma palavra de reflexão. Como que eu estou agindo? Como que eu estou me comportando como cristão? Dentro de casa, no meu trabalho, ou mesmo comigo mesmo? Coloca o texto aqui para mim de Mateus 25, do 35 ao 40. Vamos ler aqui. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venha bendito do meu Pai. Venha como herança o reino que lhe foi pregado desde a criação do mundo. O 35. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderam: Jesus, Senhor, quando te vimos com fome, ou te damos de comer, ou com sede damos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e não te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermos e preso, fomos te visitar? Então Jesus lhe respondeu, o rei: digo-lhe a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Fecha teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, a tua palavra foi lançada, Senhor. Eu peço a ti, Senhor, ó Espírito Santo, esteja no coração, Senhor, da igreja, assim como o Senhor está ministrando no meu coração agora. Abre os nossos ouvidos, Senhor, e aquebranta o nosso coração, Senhor, para que nós venhamos aceitar a palavra, Senhor, que venha do seu trono. Não é uma palavra de correção, Senhor, mas é uma palavra de reflexão. Ah, Senhor, abre nossos ouvidos. Inclina, Senhor, seus ouvidos a nós e olha as nossas necessidades, Senhor. Muitas vezes, Senhor, a carne fala mais alto. Muitas vezes, Senhor, queremos desistir. Muitas vezes somos orgulhosos. Muitas vezes, Senhor, somos vaidosos, Senhor. Muitas vezes nós enxergamos, Senhor, além do nosso próprio umbigo. Ah, Jesus, nos ajuda, Senhor. Escreve, Senhor, uma nova história na vida da igreja. Escreve, Senhor, um novo tempo, Senhor. Porque o Senhor falou que há avivamento preparado para nós, Senhor. Mas como, Senhor, se nós não inclinarmos, Senhor, de joelho perante Ti e pedir perdão, Senhor, pelas nossas condutas, pelos nossos comportamentos de cristão? Ah, Senhor, Espírito Santo, ministra, Senhor, nosso coração. Assim como a palavra, Senhor,
Que ela não venha entrar para uns ouvidos e sair do outro, mas que ela crava no nosso coração, Senhor, para que nós sairmos daqui, ela tenha um efeito em tudo que nós formos fazer, e todos que olharem para nós e vai ver, ali vai um cristão, ali vai uma pessoa que serve ao Senhor, ali está alguém que carrega a bandeira que um dia aceitou. Só nós, Senhor, dependemos de Ti para tudo isso. Nós queremos Te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Nós, como povo, nós vivíamos num tempo, lá atrás, antes de Jesus. A Bíblia relata ali, talvez 500 anos, 450 anos, sem Deus. Sem Deus falar com os profetas, sem Deus falar. E todos nós, mesmo na época de Jesus, nós chegamos dentro da igreja da mesma forma que estava aquele povo. Nós tínhamos Jesus, mas nós estávamos num cativeiro. Nós vivíamos uma vida de uma maneira de liberdade. Vocês já entenderam, né? Então, amém. Nós levávamos uma vida a qual a gente achava que estava certo. E cada dia mais a gente foi entrando e vivendo como escravo e pensamos que a gente estava livre. Mas um dia, alguém, olhando para nossas dificuldades, muitas vezes a gente olhava para lá, não tinha para onde ir. A gente não tinha onde buscar. Muitas vezes uns queriam tirar a sua vida, outros estavam se cortando, outro estava com insônia, e tantas outras coisas influenciavam a nossa própria vida ali naquele cativeiro. Mas, Deus olhando lá em cima o povo, da maneira de sofrimento, o Deus que sempre correu atrás do povo, e os povos sempre negou, e Deus sempre correndo atrás do povo. Chegou o momento que Deus olha na terra e olha ali, os seus filhos. E lá do céu, ele teve uma conversa lá com o filho. Falou, olha como está lá embaixo. Olha como eles estão sofrendo. E João, 1 João no capítulo 1 diz que no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio ele era o verbo, mas ele estava lá com Deus. Aí em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 6, diz assim, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou de si mesmo e assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante a um homem. Paulo está dizendo aqui, meus irmãos filipenses, que está falando sobre um homem que renunciou à glória. Ele deixou os estatutos divinos para lá. Sabe para quê? Para viver aqui no meio dos ímpios. Para mostrar para o teu povo que agora vocês, embora nós estávamos pecando, mas agora nós tinha alguém. Agora o povo que estava esperança tinha uma esperança, porque ele estava na terra. Então, o povo começou a ver. Sabe o que é desvaziar? É sair totalmente de mim. É desvaziar do meu ego, do meu orgulho, e olhar para a causa de um necessitado. Jesus, em toda a sua vida, ele sempre olhou no retrovisor.
enquanto ele esteve aqui na terra. Sabe o que é olhando no retrovisor? É quem vai ficando para trás. E todos aqueles que estavam deixando para trás, por nós e por cristão e por não cristão, Jesus vinha e aqueles rejeitados, aqueles pobres, oprimidos, vinham atrás dele. Porque ele veio e mostrava que existia esperança. Ali não era o fim. E ele veio. E nesse versículo ele diz o quê? Olha, quer parecer comigo? Quer ser como eu? O caminho da eternidade é esse. Olha para o oprimido. Olha lá para o rejeitado. Você é capaz de olhar no olho de uma pessoa e identificar que aquela pessoa está com uma dor? Muitas vezes não, irmãos. Nós não conseguimos mais. Mas Deus nos chama para a gente olhar no olho novamente e enxergar que um precisa do outro. Não é porque eu estou aqui que eu não tenho que olhar para aqueles que estão lá atrás. Não. Jesus mostrou isso. Quando vocês fizeram alguma coisa para alguém, vocês não estão falando para pessoas humanas. Mas Jesus mostra aqui que vocês estão falando e fazendo para o próprio Jesus. Essa é a mensagem. Sabe? Essa igreja é uma igreja de bênção também. Tem um povo abençoado aqui e empático. Nós vivemos poucos dias aí, alguns lutos. E a igreja abraçou. Sabia que não tinha condições ali. Mas foi um levantar. Ali eu vi Jesus ali, porque a igreja se levantou como um só povo e supriu todas as necessidades. Olha que coisa linda! Jesus estava presente na vida de cada um, de cada ato, de cada comportamento. Ali não fizeram para se mostrar. Ali fez, sabe por quê? De coração, numa necessidade, colocando-se na brecha e no amor do outro. Líderes e pastores e todos nós. Não importa. Nós temos que olhar sempre para o retrovisor. Quem está caído? Quem está caído? Quem está caído na igreja? Quem está caído na igreja? Muitas vezes, sabe, meu irmão, quando você estiver aí, ó, e vem alguém te orar para você, e você sentir que você está para baixo, pode acreditar que é o próprio Espírito Santo que está enviando alguém aí para colocar a mão em você. É o Espírito Santo que está aí, ó, perto de você, porque ele age através de pessoas. É maravilhoso você sentar com uma pessoa e ver ela destruída, mas quando você levanta, que você leva Deus para ela, ela levanta cheia de esperança. Você mostra ali através do Espírito Santo que ela é um ser, que quando ela estiver aqui, se o Espírito Santo estiver com ela, ali não é o fim, mas é um recomeço de todas as coisas. Jesus, ele deixou tudo. Será que eu, meia-noite ou 1h da manhã, eu deixaria? Eu estive no velório da minha mãe esses dias, e eu estava ali, angustiado, sofrendo, lógico, né? E ainda estou com o coração apertado, mas aí o pastor André apareceu lá. 430 quilômetros. Quando eu vi ele, vocês não sabem o que é sentir um apoio de alguém que está perto de você todos os dias, que anda do seu lado, e quando você vê ele na maior dificuldade, na maior dor da sua vida,
a pessoa aparecer. Esse é o seu pastor. Esse é o seu pastor que muitas vezes, por muita gente, foi julgado. Não foi só a mim, mas o pastor também lá em Minas, ele foi em Minas. Sabe o que ele está fazendo? Mostrando a face de Jesus para nós. Esses exemplos já marcou na minha vida, nunca mais eu vou esquecer. Eu vou ser grato até a eternidade. Um dia que nós entrar no céu junto, eu vou abraçar ele. Falei, muito obrigado, hein? Não é só aqui. Porque são ações e atos que nós vamos colocando uma pedra na nossa coroa. Irmão, Deus nos chama, eu orando agora à tarde, de joelho lá. Falou, Senhor, ministra meu coração, e Deus falando assim no meu coração, vai ter um avivamento ainda na igreja. E nós estamos falando sobre avivamento. Quando olhamos na igreja, quando olhamos, nós não acreditamos. Sabe por quê? Nós acreditamos em nós mesmos, mas se nós deixarmos de olhar para nós e olhar para Jesus, você vai acreditar no avivamento. Porque é Ele que faz. É Ele que nos escolheu, a palavra diz. O pastor André esse dia está ministrando a gente. Não foi nós que nos escolhemos estar neste lugar, mas foi Ele que nos alcançou. Então Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração, porque Ele é Deus. Ele é maravilhoso. É um amor incondicional. Não dá para mensurar como ser humano o que Ele fez por nós. E Ele só pede uma coisa essa noite. Olhe os pobrezinhos e oprimidos. Olha para eles, estenda suas mãos. Eu não estou dizendo, meu irmão, que é para você sair por aí, a todo mundo que para você no farol e você vai dando 100, vai dando 100, vai dando 100, vai dando 10. Não estou falando isso. Porque muitas vezes você vai dali, ele vai pegar um corotinho e, né? E você viu que não morreu ninguém com metanol, né? Esses daí. E cuidado, hein, crente, você que está bebendo ainda, hein? Porque se você beber um metanol aí, você vai ficar famoso na igreja. Em nome de Jesus, aqui nós somos todos salvos. Nós estamos livres. Amém? Jesus, Ele não falou apenas sobre amar. Ele viveu o amor. Cada gesto, compaixão, Ele mencionava nesse texto que a gente leu, que representava mais do que uma boa ação, mas representava conhecimento de que há um pedaço dele em cada um que nós encontramos no caminho, nós ajudamos. É forte isso, meu irmão. Hoje a gente está vivendo num mundo de engano, onde as pessoas estendem a mão e pegam da outra forma, onde o mal está estendido para todos os lugares. Mas eu peço assim, sabe, ao Espírito Santo, pela igreja, abre o nosso entendimento, Senhor. Abre os nossos olhos para que possamos ver, para que nós não caímos em ciladas. Sabe por quê? Muitas vezes com a bondade no coração e achar que nós fazemos bem para todos, nós acabamos se afundando e causando um dano em todas as áreas da nossa vida, por falta de entendimento. Cada dia nas nossas orações, meus irmãos, temos que pedir ao Senhor esse discernimento de espírito. Deus nos chama para ler mais a palavra. Eu dou curso aqui de vez em quando ali de batismo. Vocês não acreditam, tem gente que está há 10 anos na igreja, outros 5 anos. As pessoas não sabem o que é Novo Testamento e Velho Testamento.
Nós estamos no século 21. Como pode, com tanta literatura, com tanta facilidade, como que eu posso crescer no Evangelho? Como que eu posso sair do raso e ir mais fundo? Se é que a preciosidade está na palavra, mas eu não leio a palavra e eu não entendo, mas também não quero aprender e não busco saber com ninguém. Eu quero viver do meu jeito, viver o Evangelho da minha forma. Depois eu olho para a minha vida e dá vontade de desistir. Dá vontade de abandonar tudo. Por quê? É culpa de Deus? É culpa do outro que olhou feio para você? Não. A responsabilidade é de cada um. Eu já fui negligente em várias coisas da minha vida. Mas depois que eu comecei a querer colocar em ordem, eu não sou perfeito. E tem muitas coisas que ainda eu preciso caminhar. E eu tenho certeza absoluta que até o dia que eu estiver aqui em cima dessa terra, eu vou continuar caminhando assim. Não há uma linha reta. Não há uma linha reta. Linha reta Jesus deixou escrito. Mas não há um que anda numa linha reta. Mas a graça nos alcançou. Por que desistir? Por que deixar? Chegou um tempo de olhar mais para o céu. Nós estamos olhando para as guerras. Nós estamos olhando para o desemprego. Nós estamos olhando para a política. Nós estamos olhando para as várias igrejas e religiões. Por que não tiramos os olhos de tudo isso? E olhamos pelo menos meia hora por dia para Jesus Cristo. Agradecendo pela cruz. Agradecendo por estar de pé e respirando. Porque quando eu estava no hospital, a minha mãe estava 12 dias respirando com máquina. E ali, eu vi o quanto é precioso você ter saúde. Como é precioso você ter um lar. Como é precioso você ter alguém que você pode colocar o ombro no seu, a cabeça no seu ombro. Como é bom você tem um filho. Falei das minhas cachorras aqui, pastor, aquele dia, né? Na pregação aqui, não sei quem estava aqui. Eu cheguei lá quebrantado, até abraçando as cachorras. Por quê? Porque a gente precisa, às vezes, passar no cárceres para enxergar que existe luz. Muitas vezes nós temos que entrar na escuridão para enxergar. Senão, vai ficando no automático e nós vamos vivendo assim. Quando olhamos para alguém que sofre, decidimos agir. Não estamos apenas ajudando um ser humano, mas servindo ao próprio Cristo. A empatia é uma ponte entre o céu e a terra. Isso depende de quem? De nós. A palavra diz, aquele que ligar na terra será ligado no céu. Aquele que será ligado no céu será ligado na terra. Então a responsabilidade de quem é? É minha como cristão. Todos os dias, eu levanto de manhã e prostro ali diante do Senhor, 6h15 da manhã. E ali é momento de gratidão. De gratidão. E depois eu coloco a minha família nas mãos do Senhor. Depois eu coloco a igreja na mão do Senhor. Eu estou falando aqui para engrandecer, não, irmão. Eu estou falando isso aqui porque o Espírito Santo está mandando eu falar. Isso aqui é atos de quem? É uma vida normal de um cristão. Era para ser assim. Era para ser assim. Né? Mas muitas vezes a gente cansado na correria. E toda essa cansaço, essa correria que nós vivemos, nós estamos distanciando de Deus. Sabe por quê? Mas aquele que está aqui, Satanás tem entrado no meio e tem colocado peso em cima da igreja e dos irmãos.
Sabe por quê? Atos pequenos de aproximar de Deus, nós negligenciamos. E aí Satanás vai entrando. Ah, você está cansado? Não vai não. Ah, você está cansado? Ah, não vai não. Ah, não, você precisa hoje, nossa, você merece um sofá. Ah, você merece mesmo. Mas primeiro amar a Deus pelas primeiras coisas e o próximo como a ti mesmo. Depois você merece qualquer coisa. Faz parte da vida. Aqui nós temos pregado aqui. Deus não proibiu ninguém de ser próspero. Não, Ele prometeu isso para quem busca. Você pode ter uma vida abençoada, pode ser, você ter o que você quiser. É de Deus. Só que muitas vezes você tem que deixar o seu trono, como Jesus fez. E ir em direção daquele necessitado. Quanto tempo você não liga para sua mãe? Às vezes, eles estão aqui dentro de Indaiatuba e você já faz 3 meses, 4 meses, 5 meses que nem visita e nem liga. Os asilos tá cheio de mãe e pai que cuidou de você, que lavou você. O asilo está cheio. Gente que tem dinheiro e tem condições. Terceirizaram, porque eles acham que nunca vão envelhecer. Sempre vai ter ali, ó. Uma coisa eu posso falar. Nós honramos meu pai e minha mãe. Até no último minuto. Passando creme, fazendo massagem, virando, mesmo ela inconsciente. Mas sabe por quê? Porque eu lembrava de cada momento de alegria do lado dela. Uma mulher que é resiliente, que não reclamou todo o tempo que estava ali. Sabe por que eu estou aqui, de pé, hoje? É porque ela me ensinou. Senão eu poderia ter chamado o pastor, passa lá para frente que eu vou ficar aqui, melancolicamente deitado. Mas falei, não foi isso que eu aprendi na minha casa. Eu aprendi que a vida não é fácil. Mas se você colocar Deus na frente, se você agir, se você não esmorecer, Deus é contigo onde você estiver. Ele é o nosso Deus. Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio. Se você está abatido, o lugar seu é aqui. Se você está cansado, o lugar seu é aqui. Se você está desanimado, o lugar seu é aqui. Se você está oprimido, o lugar seu é aqui. Porque só aqui há livramento. Só aqui há caminho de vida eterna. E isso é com Jesus Cristo. A empatia não é sentir apenas, é perceber o outro como alguém que também carrega dores e esperança. Ver Cristo no necessitado e no doente e no esquecido, é porque por fim, é amar o próximo, é amar a Jesus. Muitas vezes dá 2 minutos da gente, e nem aquele que está próximo a gente dá. É normal. Eu não sou santo. Normal. Mas só que ao mesmo tempo que lá não custa nada dar um passo atrás e pedir perdão. Ah, eu fui um cavalo mesmo. Me perdoa. De vez em quando eu falo para a pastora, desculpa aí que eu já dei uns coices nela aí, mas né? Eu vou lá e peço perdão. Eu não tenho dificuldade com isso. E com ninguém. Então nós temos que saber que nós somos seres humanos. Mas eu voltar atrás e pedir perdão, isso é de Jesus. Isso é a praticar o caminho de Jesus. E eu já vou finalizar aqui com esse texto. Que diz assim, Filipenses agora, para a gente complementar o texto aqui, finalizando. Filipenses, no capítulo 2, no 8 e 9. Diz assim: sendo encontrado em figura humana, humilhou-se
e foi obediente até a morte. E morte de cruz. Por isso, Deus exaltou no mais alta posição e deu-lhe o nome que está acima de todos os nomes. Igreja, há uma promessa para a igreja aqui. Jesus, ele não veio aqui só para viver no meio da gente e fazer cura, não. Ele morreu na cruz do Calvário para purificar todo o nosso pecado, levar todas as nossas enfermidades e prometer que há vida eterna para a igreja. Há esperança para a igreja. Há um novo tempo para a igreja. Não importa como você entrou, não importa o que eu estou passando, não importa o que eu estou vivendo, Jesus prometeu, há um novo tempo. E o Espírito testifica isso nos nossos corações todos os dias. Isso não é o fim que você está passando, mas é um recomeço. Oh, a cruz era um mártir, a cruz era dor, a cruz era angústia. E muitas vezes nós estamos passando por isso, mas após a cruz, a vida, a restauração em Cristo. Essa é a promessa. Amai o próximo como a Deus, como o próximo da Deus como a única coisa, o próximo como a ti mesmo. E esse é o caminho. É olhar no retrovisor, é olhar para o próximo, é olhar para o outro, estender as suas mãos. Essa é a caminhada que vai te levar até a vida eterna. Quem está pronto? 3 está pronto. Então, a partir de hoje, você que não glorificou e não levantou as suas mãos, chega na sua casa. Você não está me glorificando aqui. Eu nem quero. Mas entra na sua casa e coloca o seu joelho. E exalta o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Se você quer ter uma vida digna, uma vida de transformação, só Ele pode. Você já tentou nas suas forças, querido. Você já lutou com as suas próprias forças. Aonde você está? Deus está falando assim, entrega, joga a toalha, deixa comigo. É momento de você dobrar o seu joelho. Sabe por quê? Porque Deus diz assim, ó, que no final toda língua confessará e todos os joelhos se dobrará que Ele é o Senhor. Ele está dizendo isso. Por que esperar esse tempo? Por que esperar esse tempo? Se eu tenho liberdade hoje para dizer, ei Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Por que esperar na hora da angústia, do sofrimento, para prostrar diante dEle? Sendo que eu tenho agora tanta chance de fazer isso na presença dEle, de livre-arbítrio. Mas muitos estão protelando, empurrando. Aí vai falar, nossa, Deus está com a mão pesada em cima de mim. Não, queridos. Deus não. Você deu brecha e o anti-Deus está sobre a sua vida aí. Mas hoje é momento da gente refletir sobre isso. Amém, igreja?